Utilização off-label da metformina, certo? Galera, vídeo um pouco mais técnico, explicando, né, como que a gente poderia extrair alguns benefícios de um remédio tão comum, certo? Relativamente seguro e tão barato aí que a gente encontra, certo? A metformina é um remédio utilizado para o tratamento de diabetes, né? Diabetes do tipo 2, para ser mais específico, certo? E assim, sabemos que tem vários tipos de medicação, né? A metformina, na verdade, seria o glifage, né? Diferente de um diamicron, de vários outros que tem. Então o que acontece? Para a gente poder falar de metformina, a gente precisa entender o que seria um quadro de resistência à insulina. Então, pincelando por cima de maneira simplificada para não ficar um vídeo técnico em excesso, certo? Nós temos a insulina, né? É um dos hormônios mais anabólicos do corpo, se não for o mais anabólico. E o que a insulina faz, basicamente? Ela carrega a glicose, que é basicamente a forma de energia bruta do corpo. Tudo que você come, né? Carboidrato, proteína, gordura, tudo será convertido, quebrado no final de vários processos em glicose, e isso vai ser jogado para os tecidos, isso vai alimentar os tecidos, né? Sabemos que o cérebro, né, o tecido cerebral, é o que mais puxa essa glicose para ele, certo? E o papel da insulina é justamente pegar essa glicose, né, sanguínea, e jogar dentro dos tecidos. Então, se a pessoa tem uma resistência à insulina, significa que a insulina não está conseguindo fazer o papel dela, que é pegar essa glicose sanguínea e jogar dentro dos tecidos, certo? Então o que acontece, né? Temos uma resistência à insulina e temos uma sensibilidade à insulina, quando a pessoa tem uma boa resposta a esse hormônio. Isso vai se traduzir, trazendo agora para o contexto da maromba, né? Lembrando, isso aqui é uma utilização off-label, né? Além, sem ser como posso dizer, a utilização padrão, sem ser a utilização presa só na questão da diabetes, certo? Então o que acontece? No sentido da maromba, o que nós queremos? Uma boa sensibilidade à insulina, uma boa resposta aos carboidratos, certo? Nós queremos ingerir o carboidrato, que esse carboidrato dispare a insulina e que ela consiga carregar, né, a glicose para os diversos tecidos, com prioridade para o tecido muscular, certo? Que é o do nosso interesse aqui. Então o que acontece? Quando o sujeito tem uma resistência à insulina, certo? Ele não consegue alimentar bem o tecido muscular dele com glicose. A insulina vai pegar essa glicose e vai tentar jogar lá dentro da célula muscular. Só que o que acontece? Ele não tem uma boa resposta. A glicose não consegue entrar lá, certo? Ela fica batendo na porta e, ó, aqui tu não vai entrar. E a insulina pega e joga isso no tecido adiposo, começa a armazenar como gordura, certo? A metformina vai aumentar a captação de glicose pelo tecido muscular. Na verdade, ela tem vários mecanismos de ação, pelo menos 3 conhecidos e outros desconhecidos. Vamos nos prender no que importa aqui para o nosso cenário, que é o aumento da captação de glicose pelo tecido muscular. O que ela vai fazer? Quando você mandou a metformina, ela vai dar um sinal, ó, insulina, pega essa glicose e joga para cá, joga aqui, manda para o tecido muscular, certo? E como que a gente pode utilizar, né, para o emagrecimento e para encher o shape? O que acontece? Para o emagrecimento, primeiramente, quando a pessoa está com excesso de gordura corporal, causa consequência, ela tem uma resistência à insulina, certo? A metformina vai ajudar a fazer esse papel. Logo, a pessoa fica com uma boa resposta aos carboidratos. Se essa pessoa que está com sobrepeso tem uma melhor resposta aos carboidratos, certo? Ela vai poder ter um aumento de performance do treino sem custar o metabolismo e a saúde dela, certo? Ela vai poder ingerir esse carboidrato sem ficar letárgica, sem ficar retida, né? Ela vai ter um aproveitamento melhor desse carboidrato, puxá-lo para a performance ao invés de ficar letárgico, que é o que geralmente acontece com quem tem uma resistência à insulina, que é o caso da pessoa com sobrepeso, certo? Então, indiretamente, a metformina ajuda sim a emagrecer, certo? Não vai gerar queima de gordura, mas vai melhorar a sua resposta aos carboidratos, que é o ponto fraco de quem está com esse percentual de gordura mais alto, certo? E na questão de encher o shape, o que acontece? Lembra que ela dá um sinal lá para a musculatura? Ei, manda essa glicose para cá, certo? Alimenta o tecido muscular. Então, como que eu vejo que seria uma boa estratégia para você fazer isso, né? Como se fosse o final de uma preparação, uma coisa assim, certo? Digamos que você passe o dia fazendo um jejum intermitente ou mesmo só com proteína ao longo do dia. De preferência, você faça um treino e ainda faça um aeróbico, né? Você tem que estar muito bem condicionado, muito bem adaptado para poder tolerar isso, com baixo carboidrato. Quando você chegar no final do dia, que você mandar uma refeição grande em carboidratos, você pode jogar essa metformina depois. E você vai ter um somatório de sinalizações, certo? Para aumentar a captação de glicose pelo tecido muscular. Ou seja, você passou o dia alimentando essa via, mandou o carboidrato, mandou a metformina, você deu um grito para jogar toda essa glicemia para dentro da sua musculatura. No outro dia, você acorda denso e cheio, certo?
Pontuando aqui uma última utilização que eu vejo interessante fazer da metformina para mulheres que têm SOP, síndrome do ovário policístico. Por quê? Porque geralmente é um quadro que vem associado com resistência à insulina, que a metformina ajuda, e com um hiperandrogenismo, certo? Como se a mulher tivesse um excesso de características sexuais masculinas. E a metformina também é antiandrogênica. Pouca gente sabe disso, mas ela é antiandrogênica, certo? Ela ajuda nessa questão de colesterol alterado, sensibilidade à insulina, e também é antiandrogênica. Então eu vejo como viável, certo? Também você fazer o uso, né, dentro de certo contexto, com a devida cautela, da metformina para mulheres com síndrome do ovário policístico, mulheres com SOP. Porém, metformina não é um suplemento, é uma medicação, né? Todo remédio lhe dá com uma mão e tira com a outra. Ou seja, você não pode fazer um uso contínuo, vai ter consequências, né? A longo prazo ela pode depletar sua B12, né? A longo prazo notamos que ela perde a eficiência, não é como se você criasse uma resistência à metformina, mas ela vai parando de fazer efeito, digamos assim. E outra coisa, de colaterais agudos, às vezes não é incomum, né, você ter relatos de enjoo, náusea, vômito, e o que acontece? Simplesmente não é jogo, você ficar tendo isso e ficar querendo empurrar a metformina para dentro. Uma maneira de contrabalancear um pouco isso, não é garantia, mas de contrabalancear um pouco isso, seria você fazer o uso da metformina de liberação prolongada, né, que seria aquele glifage XR, né, de extra release, liberação prolongada. Por quê? Porque se você não dá essa cacetada, esse pico agudo, isso pode ajudar com essa questão de enjoo, náusea, vômito, certo? Então, onde eu quero chegar? É uma medicação barata, é uma medicação relativamente bastante segura, certo? E que tem várias outras finalidades, além do tratamento de uma diabetes tipo 2, né? É claro que de maneira off-label tem outro contexto, outra história, outra metodologia de uso, digamos assim, outra posologia, né? Não são as mesmas dosagens de um pré-diabético, de alguém que tem um diabetes tipo 2, certo? Como toda medicação oral, ela vai passar pelo fígado, vai ser excretada pelos rins, então tem que tomar o devido cuidado, certo? A ideia não é banalizar o medicamento, muito menos dizer que metformina vai lhe emagrecer. Mas, de novo, é um arsenal a mais que pode ser utilizado, desde que com responsabilidade. Beleza? A intenção do vídeo aqui é só quebrar alguns mitos e expandir um pouco mais o horizonte. É uma estratégia, coisa e outra que a gente vai aprendendo com a prática e com o tempo. Beleza? Obrigado pela atenção que você ficou até aqui e até a próxima.